Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. E eu vou te pedir para deixá-la aberta. Porque assim, aquilo que eu for falando, você vai conferindo, né? Irmãos, vocês viram que camiseta linda? Hein? Na hora que acabar o culto, você vai adquirir a sua, viu? Não perca. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 11, nos fala assim: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Fecha seus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que pela sua infinita misericórdia nos ajude a entender, que estejamos abertos para receber aquilo que Ele tem para ministrar no nosso coração nesta noite. Meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença. Viemos à Tua casa, Senhor, porque sabíamos que o Senhor aqui estava. Meu Deus, anseiamos por Ti, desejamos arduamente por Ti. Por isso, Deus, eu lhe peço nesta noite, nos capacita, nos dê entendimento, nos dê inteligência, Senhor, nos dê discernimento para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós, meu Deus, toda teimosia, Senhor. Tira de nós todo o eu e nos molde de acordo com o Teu querer. Esta é a nossa oração. Amém. Esta noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre mudança. Eu creio que nada é mais forte, mais impactante na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, do que uma mente transformada, uma mente mudada. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, nós viemos para a presença do Senhor e trazemos conosco uma carga muito grande de informação que não condiz com esta nova vida. Você concorda comigo? É necessário um tratar, é necessário um modificar, é necessário um compreender mais profundo de como eu tenho que viver na presença do Senhor. E aqui nós encontramos, né, o autor de Hebreus nos falando algo muito pertinente a cada um de nós. Todos nós que aceitamos Jesus, confessamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, nós somos recebidos por Deus como filhos. E como filhos, como tal, nós vamos ser tratados, não é assim? Quantos aqui são pais? Quantos aqui são mãe? Você ama seu filho incondicionalmente, não ama? Mas quando ele precisa ser corrigido, ele é. Não é? Quando ele precisa ser disciplinado, ele é. Porque se você assim não faz, você está dizendo que não o ama.
A palavra de Deus nos fala em alguns versículos antes, no capítulo 12, a partir do verso 5, que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Ele açoita todo aquele que Ele recebe por filho. Esse é o nosso Deus. E Ele te ama. Um amor tão grande e tão profundo, que Ele olha para você e fala: meu filho, você precisa ser corrigido. Você precisa ser tratado. Essas atitudes, este caminho que você está, não vai dar em nada. É assim que o Senhor trabalha conosco. E quando nós falamos em mudança, em transformação, nós mulheres pensamos logo em mudar o cabelo. Né? Vou mudar meu cabelo para ver se melhora meu astral. Vou mudar de roupa. Vou mudar de endereço. Vou mudar até de igreja, porque é que eu não estou muito satisfeito. Essas mudanças exteriores, elas podem até causar alguma sensação boa dentro de nós. Mas isso é tudo momentâneo e muito passageiro. Porque a mudança real precisa acontecer aonde? Aqui. Provérbios 23, 7 nos diz assim: assim como pensou, é. Então, primeiro tem que mudar na minha mente. Tem que mudar aqui dentro. Eu tenho que entender como é que funciona essa mudança. E o Senhor, como eu já disse, né? Como um Deus amoroso, como um Pai zeloso, Ele corrige aquele que Ele ama, Ele disciplina, Ele açoita aquele que Ele ama, aquele que Ele tem como filho. E correção, muitas vezes, provoca em nós vergonha, não provoca? Muitas vezes, eu não sei vocês, talvez aqui não tenha ninguém da minha época, mas quando eu era criança, pequenininha, né? Os pais corrigiam os filhos diferente dos dias de hoje. Hoje, os pais dizem aos filhos: quando nós chegarmos em casa, nós vamos conversar. Não é assim? Na minha época, não. Na minha época, não dependia do lugar, não dependia de quem estava perto, não dependia nem do que tinha na mão. Alguém viveu isso aqui ou só fui eu? E quando eu olho para trás, né, e penso nestas coisas, lá em casa, nós éramos 6 irmãos. E sempre tem uns que apanham mais do que outros. Vocês concordam? Por que ele apanha mais? Ele é mais levado, ele é mais lento em aprender, né? Ele é mais lento em entender que não pode. E na vida espiritual é assim também, não se engane. Uns filhos apanham mais do que outros. Mas lá em casa, uma vez nós estávamos reunidos, os filhos, todos adultos, pais, e um irmão meu estava reclamando: não, mãe, você bateu demais na gente quando a gente era pequeno. E eu falei assim: dê muito graças a Deus por isso. Porque na nossa casa não deu nenhum viciado, não deu nenhum ladrão, não deu nenhum vagabundo. Todos homens tementes ao Senhor, sérios, bons pais. E eu acredito que é resultado dessa criação. Você pode ter seu ponto de vista, mas eu entendo assim. Porque eu, quando olho para trás, para toda essa metodologia da minha mãe, eu posso até não concordar com ela, mas eu sou grato a Deus, porque minha mãe foi uma mulher incansável em disciplinar, em corrigir e em vigiar os filhos. Não tinha cansaço para estas coisas. E é isso que o Senhor fala conosco aqui quando Ele corrige o seu filho. Ele está atento, a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Que Ele nos conhece pelo nome, que Ele contempla a nossa entrada, a nossa saída, e Ele sabe de tudo, irmãos. Você pode enganar a mim, você pode enganar outras pessoas, mas ao Senhor ninguém engana. Ele conhece as suas atitudes, Ele sabe o que você tem feito.
Ele sabe, ele tem consciência disso. E eu penso, irmãos, que esta correção ela é necessária. Mesmo que no momento, como diz aqui no versículo 11, ela provoque em nós tristeza. Naquele momento nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender por quê. Nós vamos agradecer. Lá na frente nós vamos perceber a importância da correção recebida. E o autor de Hebreus, ele continua aí dizendo, né, que, portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Irmãos, na caminhada com Cristo, tem uns que são mancos? Tem uns que são vacilantes. Tem uns que um dia ele pisa para dentro, outro dia ele pisa para fora. Né? Mas a palavra nos diz que esta correção vai curá-lo. Que esta correção vai sará-lo dessa deficiência. Que essa correção vai fortalecê-lo. Para que ele se posicione. E antes ele seja curado. Eu queria falar muito com você nesta noite sobre atitudes, mudanças de atitudes, e eu tenho percebido da dificuldade das pessoas em mudar. Elas continuam processando, não sei se você vai concordar comigo, num mesmo padrão. Né? Ela busca ajuda, e quando você vai ao encontro da situação na palavra, ela fala, mas eu não consigo, mas eu sou assim, mas eu tenho dificuldades. Na verdade, ela está dizendo para ela mesma, né? Eu não consigo virar minha página. Eu já ouvi muitas vezes pessoas me dizerem assim, Jaqueline, você não conhece a minha dor, você não conhece o que eu já passei, você não conhece o que eu já sofri. Irmãos, nós temos duas escolhas a fazer na vida. Ou seguimos a nossa vida puxando esse baú de mágoa, né, deixando brotar no nosso coração essa raiz de amargura, ou escolhemos abrir mão destas dores, deste passado que não acrescenta nada, e abrimos lugar para Deus nos renovar, para o Senhor nos transformar, para Ele escrever uma nova história na nossa vida. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Mas para acontecer, é preciso haver transformação. É preciso haver transformação. E para essa transformação acontecer, eu preciso querer. Há um trecho na palavra de Deus que me chama muita atenção. Eu gosto muito. Talvez eu já tenha repetido ele aqui outras vezes. É o encontro de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda. A minha Bíblia diz que Jesus foi por aquele portão. Existiam inúmeros portões, mas Jesus escolheu justamente aquele portão, que ia dar no tanque de Betesda. E ele vai direto àquele paralítico que estava ali há 38 anos doente. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava enfermo, chega diante daquele doente e pergunta para ele, queres ser curado? Oh, gente, eu gosto demais dessa pergunta. Queres ser curado? Se Jesus perguntasse para você, você ia responder o quê? Claro, agora, nesse momento. Mas o paralítico tem uma resposta surpreendente. Ele fala para Jesus assim, Senhor, eu estou aqui sozinho, abandonado, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Quando eu me arrasto até lá, quando eu estou quase chegando, passa alguém na minha frente.
Ô irmãos, essa era a resposta para essa pergunta? Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem pessoas que até parece que demonstram querer ser curadas. Elas vêm à igreja, elas fazem a campanha, mas lá no íntimo, o processar, o pensar, é o seguinte: eu quero continuar enfermo, porque assim eu tenho mais atenção, assim eu recebo mais cuidado, assim as pessoas se preocupam mais comigo. Irmãos, esse discurso de vitimização não funciona com o Senhor, viu? Não funciona. Se nós seguirmos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui no versículo 16, o autor falando para nós: ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, ou por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, durante muito tempo, esse texto me afligiu de uma certa forma, porque aqui você olha que ele buscou. Esaú procurou. Ele procurou com lágrimas, aqui diz, mas ele não encontrou. Você sabe por que ele não encontrou, irmãos? Porque as emoções não mudam nada. O que muda são atitudes. São as atitudes que mudam as situações, e não as emoções. Esaú provavelmente chorou muito, né? Ele buscou muito, com lágrimas, como aqui está dito. Eu fico assim, muito preocupada conosco hoje, como cristãos, dentro de um evangelho que muitos têm vivido muito rasamente, vamos assim dizer, né? Pessoas que há tanto tempo estão neste caminho, mas que ainda não conseguiram se fortalecer. Não conseguiram abrir mão dos velhos hábitos, dos velhos costumes. Não conseguiu entender ainda que é necessário santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando o autor diz aqui, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus, eu entendo que ele está falando muito assim, para agora, nesse exato momento também. Sem santidade, nós somos incapazes de ver o mover e o agir do Senhor. Sem santidade, nós somos incapazes de ter comunhão com Ele, de perceber a presença dEle. Irmãos, eu queria muito que você entendesse que a atitude, ela é tudo na nossa vida. É tudo. Eu preciso aprender que uma resposta emocional não vai mudar nada na minha vida. Eu conheço pessoas tão capacitadas, com conhecimento, com diploma, com talento, mas que não conseguem deslanchar na vida. Sabe por quê? Atitudes erradas. As portas até se abrem, as oportunidades acontecem, mas por não haver mudança na atitude, essas atitudes erradas, elas corrompem as oportunidades. E hoje eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu estou aqui para te dar uma direção, para você olhar para você mesmo e falar quais as atitudes que eu preciso mudar. O Senhor está falando comigo e você esta noite.
as disciplinas que ele tem aplicado na sua vida têm te melhorado como cristão ou têm te piorado? Porque eu não sei se você sabe, mas tem crente que quando o negócio aperta muito, ele desiste. Ele recua. As correções do Senhor, Ele tem te feito melhor, uma pessoa melhor ou não? Hoje é noite de autoavaliação. O personagem de Esaú me chama muito a atenção, porque este homem tinha tudo para ter uma vida de sucesso. Ele era o herdeiro da bênção da primogenitura. Você sabe o que isso significava naquela época? Ele era o primeiro filho. O primeiro filho tinha direito às bênçãos espirituais e às bênçãos materiais. Tudo era para esse filho. Hoje, quando nós lemos Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era para se ler Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas Esaú, no momento de insanidade, porque só pode ser essa palavra, né? Depois de ter caçado o dia todo, chega em casa cansado, com fome, e Jacó vira para ele e fala assim, ele quer a comida que Jacó está comendo. E Jacó fala para ele, eu te dou esse prato de lentilha se você me der a sua primogenitura. Simples assim. Jacó não era um homem esperto assim. Esaú, que foi muito estúpido, né? Não valorizou o que de mais precioso ele tinha nas mãos. Por causa de uma necessidade física, ele abriu mão de uma bênção especial, reservada para ele. Algo que era dele, ele abriu mão. Nos dias de hoje, vejo muitas pessoas assim, tomando decisões permanentes diante de situações temporárias, por um prazer momentâneo. Muitos casamentos têm sido destruídos por um desejo passageiro. Muitas vidas têm sido destruídas. Muitas crianças têm nascido sem família, por necessidades que poderiam ter esperado para serem alcançadas. Meus irmãos, eu queria te falar nesta noite, a fome passa, sabia? Ninguém morre de fome, morre de sede. A fome passa, o desejo passa, a ânsia de querer passa. Espere o tempo do Senhor, espere o tempo certo de Deus. Aquilo que está reservado para a sua vida é seu, não precipite. Não faça escolhas permanentes diante de situações temporárias. No nome de Jesus eu te rogo. O nosso inimigo, ele está sempre ao nosso derredor para oferecer essas opções temporárias. Ele está sempre nos cercando, né? Porque ele conhece a nossa fome. A nossa fome de poder, a nossa fome de sucesso, né? Tantas áreas do homem que ele precisa trazer sob o domínio do Espírito Santo, porque senão ele não dá conta. O inimigo está todo o tempo oferecendo. E eu vou te dizer nessa noite, não se deixe enganar. Porque a conta dessas decisões vem. Ela sempre vem. E muitas acontecem como aqui aconteceu com Esaú. Você vai chorar, você vai lamentar e não vai ter conserto.
Não vai ter volta. Quando eu penso em mudança, quando eu penso em transformação, me vem assim, sempre à mente o filho pródigo. Aqui no versículo 17, nos diz, né, que Esaú buscou arrependimento, mas ele não encontrou. Arrependimento na Bíblia, no grego antigo, ele é traduzido pela palavra metanoia. E a palavra metanoia, ela tem um significado mais amplo, não é só um arrepender. Eu estou arrependido. Eu estou sentido. Eu estou triste porque eu fiz isso. Não. Metanoia fala de algo muito mais profundo, de uma mudança tão intensa internamente, que ela muda a direção. Você deixa de ir por aquele caminho que você ia e volta para outro caminho. Quando eu penso em arrependimento, me vem sempre à memória o filho pródigo. O filho pródigo se encontrava dentro de um chiqueiro alimentando os porcos. E a Bíblia diz que ele desejou comer aquela comida dos porcos. E naquele momento, ele cai em si. A Bíblia diz exatamente estas palavras. Naquele momento, ele cai em si. E ele se arrepende. E ele diz a ele mesmo: eu vou levantar e vou ter com meu pai. Se você não conhece essa história, esse rapaz tinha todos os motivos para não voltar mais lá na casa do pai, porque ele tinha feito tudo errado. Ele foi precipitado nas suas decisões. Ele foi inconsequente nas suas escolhas. E por isso ele chegou nessa situação onde ele estava. Mas ele diz assim: eu vou ter com meu pai. E eu gosto muito desse texto porque a vergonha não impediu esse rapaz de mudar o seu caminho. A vergonha não impediu de retornar ao pai para pedir perdão. Aqueles porcos não impediram ele de voltar. As roupas maltrapilhas e mal cheirosas não o impediu de voltar. Ele decidiu, ele escolheu, ele determinou: eu não vou viver mais assim. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá onde eu errei. Eu vou voltar lá e vou pedir perdão. Eu vou corrigir os meus erros. Eu vou mudar as minhas atitudes. Meus irmãos, eu queria que nesta noite você compreendesse. Se você sair daqui só com esta frase gravada no seu coração: eu vou me dar por satisfeita. Melhor que emoção são as decisões. Repete comigo: melhor que as emoções são as decisões. São as decisões. Eu te desafio hoje a tomar a decisão certa. Se você tem vivido sua vida cristã como um manco, né, que vem capengando, hoje é dia de cura. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. A minha Bíblia me diz que nessa caminhada com o Senhor, às vezes eu posso tropeçar, às vezes eu posso até cair, mas a diferença está em ficar caído ou se decidir levantar, amém? O mundo animal nos ensina muita coisa, e uma coisa que me encanta é olhar assim para uma ovelha e um porco, como eles reagem completamente diferente diante de uma poça de lama. Uma ovelha, se ela cair na lama, ela vai lutar, ela vai gritar, até conseguir sair dali.
Por outro lado, o porco não. O porco, quando ele vê uma poça de lama, ele vai correr para se jogar nela. Ele vai grunhar de alegria ali e vai gritar se alguém tentar tirá-lo. Eu queria te lembrar nessa noite, irmão. Você é ovelha. Minha irmã, você é ovelha. Preste atenção aonde você tem ido. Muito cuidado com as escolhas que você tem feito. Que a prerrogativa da sua vida seja mudar suas atitudes. Seja mudança de atitude. E nunca esqueça, você é ovelha. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria te convidar a colocar as mãos no seu coração. Eu gosto muito, todas as vezes que a palavra do Senhor é pregada, orar a palavra pregada para o meu coração. Você tem esse costume? Eu gosto disso. Porque é uma maneira de eu abrir lugar para o Espírito Santo me ajudar. É uma maneira de eu praticar aquilo que Deus tem para mim. E agora eu quero te convidar a isso. Coloca a mão no seu coração. Você vai falar com Deus. Senhor, me ajude a mudar as minhas atitudes. Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Aquilo que precisa ser transformado em mim. Às vezes eu estou buscando algo que o Senhor não tem para mim. Me dá entendimento, Deus. Trabalha na minha inteligência, na minha capacidade racional. Muda o que precisa ser mudado dentro de mim no nome de Jesus. Ah, Deus, eu te louvo, Senhor. E eu te rendo graças, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E a tua palavra nunca volta vazia. E eu sei, meu Deus, que nesta noite o Senhor tem ministrado no coração de muitos aqui. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos posicionar. Ajuda-nos, meu Deus, a tomar as atitudes certas. Que não venhamos comprometer o nosso futuro com decisões momentâneas. Nos dê inteligência, nos dê sabedoria, nos dê discernimento no nome de Jesus. Meu Deus, que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para a eternidade. Isso aqui que nós vivemos é muito passageiro, para perder a nossa salvação com escolhas que não agradam a Ti. Senhor, nos ensina a viver em santidade, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, capacita cada um dos Teus filhos a reconhecer o lugar devido a Ele. Meu Deus, aqui na terra nós somos cidadãos dos céus. E com esta patente não nos cabe em qualquer lugar. Tem lugar que não cabe crente. E eu preciso entender isso, meu Deus. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Abra os olhos espirituais. É o que eu te peço nesta noite. E conceda, Senhor, a vitória. No nome de Jesus oramos. Amém.